Silêncio! Silêncio! Silêncio no tribunal! Essa roupa aqui nem parece juiz. Um pau na mão. Quem que vai acreditar nisso? Não sei. Fala, povo do meu coração, tudo na paz? Pois é, meu nome é Vitor BJ e você é bem-vindo aqui no vlog pra gente estudar mais a Bíblia no dia de hoje. Qual o tema de hoje? Justificação pela fé. Esse é o tema principal da carta de Romanos e a grande verdade por trás da reforma protestante. Justificação, nada mais atual nos tempos de Operação Lava Jato. Tempos esses que a gente fica impressionado com a ganância do ser humano, mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê que não somos nem um pouco melhores do que aqueles criminosos. Afinal, como a gente viu semana passada, todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. E aí entra a justificação. Romanos 3 já insere esse conceito. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O termo lei, que em hebraico significa Torá, se relaciona aos primeiros 5 livros de Moisés, mas num sentido geral, também fala de todo o Antigo Testamento. Ou seja, Paulo está falando aqui sobre todo o sistema judaico que estava baseado na obediência às leis judaicas. E falando que isso não torna a gente justo, mas apenas mostra para nós qual é o nosso pecado. Trazendo isso para os nossos dias, a gente pode concluir que a guarda de qualquer uma das leis, seja moral, cerimonial, civil ou um net como de todas elas, não tornará ninguém justo diante de Deus. Ela não nos torna limpos. A lei é tipo um espelho que mostra a nossa sujeira, mas não dá banho na gente, não penteia o nosso cabelo, não passa minâncora. Enfim, a lei faz um diagnóstico nosso, mostrando o que está errado na nossa saúde espiritual. Os sintomas não curam, apenas mostram a necessidade da cura. E é aí que a lei entra. Romanos 3, 21 a 24 fala o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas que nova justiça é essa, minha gente? Essa justiça 2.0 é contrastada com a justiça da lei, a 1.0, que era a justiça com a qual o judeu estava familiarizado. A nova justiça, chamada de justiça de Deus, que ele concede, é a tal da ficha limpa. Essa é naturalmente a justiça que Jesus demonstrou em sua vida enquanto esteve nessa terra, de carne e osso feito nós. E é a justiça que ele oferece a qualquer um que o aceite pela fé. É isso aí, que aceite essa justiça não porque a mereça, mas porque precisa dela. Outra curiosidade aqui é que a Bíblia, em sua linguagem original, mostra uma estreita relação entre a palavra justificação e justiça. Ela diz que somos justificados quando Deus nos declara justos. O ser justo é um título dado por Deus e Ele mesmo o aceita. Antes da nossa justificação, a gente era injusto, portanto, inaceitável para Deus. Mas aí vem a graça e pô! Depois da justificação, você é considerado justo e, portanto, aceitável diante dele. Se você pecar, você volta a estaca zero, mas aí a graça entra e ela está sempre disponível para virar o jogo. E uma vez que você esteja arrependido e queira ser justificado novamente, o estoque de contínuos é sempre infinito. Você merece uma coisa dessas? Claro que não. Você merecia era a morte. Verdade. Misericórdia. Essa é evangélica, eu. Chegamos agora em Romanos 3, verso 25, que diz o seguinte: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Nesse verso, Paulo usa uma palavra diferente, a palavra propiciação. Que diferentão, que chique, que sofisticado. Propiciação é uma ação feita para obter perdão, que no caso do Antigo Testamento ocorria lá no santuário, através do sacrifício do cordeirinho, lembra? Isso significa então que por sua morte sacrificial, Jesus providenciou a propiciação, ou seja, nos concede o perdão e a chance da salvação.
Rimou! O salário do pecado é a morte e por isso Jesus morreu no nosso lugar, nos concedendo o perdão dos nossos pecados. Que notícia boa! Jesus morreu por nós! Como é que você se sente depois de uma declaração dessas? Eu tô me sentindo adorável. No verso 27, Paulo mesmo diz: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em quê? No princípio da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Aqui nesse texto, Paulo está falando em bom português que a fé exclui o sentimento de ficar se achando. Quando nós somos justificados por Jesus, o crédito claramente pertence a Ele, que justificou o pecador. E Deus não se acha, galera. Deus é. Deu para entender? E para aqueles que estão se achando que se não comerem X, não ouvirem Y, não irem prazer, fica o convite. Seja menos, seja menos. Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. A questão é o seguinte. Chegamos então ao verso 28 que diz o seguinte: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. No sentido histórico aqui, Paulo estava dizendo que por mais que um judeu tentasse viver ali naquele sistema das leis judaicas, ele não poderia ser justificado por isso. Ele só seria justificado se aceitasse Jesus Cristo como o Messias. Humildade deve estar no começo e no fim da obediência. Afinal, as obras da lei não podem apagar o nosso histórico de pecados. Obediência não limpa a sua ficha suja anterior. A justificação não pode ser alcançada por méritos humanos. Ela só pode ser recebida pela fé no sacrifício de Cristo. Ser justificado, independente das obras, significa ser justificado sem que haja algo em nós que mereça a justificação. Lindo, né? Mas espera aí. Infelizmente, muitos cristãos têm entendido mal esse texto do verso 28. Dizem por aí que tudo que tem que fazer é crer e deu. Eles ignoram as obras e a obediência. E quando eles fazem isso, eles interpretam Paulo de uma maneira muito equivocada. A ideia de Paulo aqui é que, embora a obediência à lei não seja o meio de justificação, a pessoa justificada pela fé busca como uma resposta natural obedecer à lei de Deus. A busca pela guarda da lei, embora impossível para o nosso estado de pecaminosidade, ela acontece naturalmente depois que eu recebo a graça de Cristo. Eu amo tanto esse Jesus que me salvou que naturalmente eu vou querer ser igual a Ele. Nós chamamos isso de santificação. Mas isso aí é tema para outro dia. Por hoje, saia desse estudo sabendo que, embora eu e você mereçamos a condenação, nós, pelos méritos de Cristo, somos considerados justos. E aí rola esse fenômeno incrível chamado justificação. Sessão encerrada. E aí, agora você entende onde entram a fé e as obras? Que Jesus nos ajude a entender a simplicidade e a complexidade da salvação. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. Tchau!